Olá, bem-vindo ao meu canal. Eu irei compartilhar com vocês mensagem edificante, mensagem que irão ajudar, transformar e falar ao vosso coração, mensagem que vai trazer paz, alegria, transformação em sua vida. E hoje senti o desejo do meu coração de trazer uma mensagem a respeito da mulher de Pilatos, do sonho da mulher de Pilatos, que se encontra no livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, do versículo 19, que nos diz assim: E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entre na questão deste justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Essa palavra tem despertado uma curiosidade, porque a esposa de Pilatos, Cláudia, ela pediu uma das suas servas que fosse ter com Pilatos e avisasse para ele: Olha, não entre em contenda com esse justo, porque num sonho eu sofri muito. Por favor. Ela sentiu a dor, o sofrimento, está no anonimato, está no oculto o sonho da mulher de Pilatos. É o enigma. Não consegue, ninguém sabe até hoje o que a mulher de Pilatos sonhou. Apenas sabemos que ela sofreu muito no sonho. Podemos imaginar que ela teve um grande pesadelo. Eu posso imaginar, talvez, os anjos do Senhor tenha despertado ela no sonho e falado com ela: Olha, avise teu marido que ela está cometendo um grande erro, colocando a vida do inocente em risco. Você, como adjuntora, você, como ali auxiliadora dele, tem a obrigação, o dever de comunicar a ele que ele está fazendo uma coisa que não é justa. Ele está condenando um homem mais justo, mais santo, um cordeiro, o filho do Deus Altíssimo. E ela sentiu-se perturbada nesse sonho. Estou imaginando aqui agora, mas eu não sei. Nossa imaginação no decorrer dessa mensagem vai fluir. Podemos imaginar. Você também tem a sua imaginação. Pilatos encontrava numa situação que estava ali perante ele, um homem. Ele tentava procurar algo para condená-lo, mas não achava de forma alguma. Tentava de qualquer forma fazer o julgamento da parte dele para aquele homem, não conseguia. Inesperadamente entra um servo, uma serva, a esposa, ainda fala com ele no seu ouvido: Olha, a sua esposa mandou dizer, não entre em contenda com esse justo, porque num sonho eu sofri muito. Eu até acredito que ele ficou preocupado, eu até penso nisso, e veio na lembrança na mente dele: Mas é Páscoa. E a tradição que na Páscoa deve soltar um homem, ele teve essa.
Ideia? Então ele lembrou de Barrabás. Ele pensou, não, Barrabás é um homem terrível. Barrabás assassino, ladrão. Vamos colocar Barrabás aqui. E entra registrado na história o primeiro homem que estava no corredor da morte. Estava ali Barrabás no cárcere, aguardando a hora da sua morte, porque já poderia escutar dali de dentro o barulho, não sabia o que estava acontecendo do lado de fora, que ele estava encarcerado, e Jesus estava no pátio sendo julgado. Aquele alvoroço, ele escutava barulhos. Eu fico imaginando, talvez, dali daquele porão, daquele calabouço, talvez ele olhando para uma greta e olhando em direção ao Gólgota, e olhando ali três cruzes, e ali já estava duas preparado para dois ladrão, e ele, como era grande, já estava sua cruz do meio. Ele olhando para aquela cruz, eu sabia, daqui a pouco eu vou para aquela cruz é para mim. Ele imaginava na cabeça dele aquela angústia, a sensação, o gosto da morte. Ele estava no corredor da morte. Faltava pouco, estava destinado à morte. Não tinha mais saída para Barrabás. Estava Jesus no pátio sendo acusado, e ao mesmo tempo ali entrava uma pessoa dizendo: Não entre em contenda com esse justo, porque num sonho eu sofri muito. Estava uma mente perturbada ali para julgar um homem, e uma mente no cárcere, pensando agora ou daqui a poucos minutos irei para aquela cruz, irei ser pendurado para aquele madeiro. Nós sabemos que havia uma guerra política. Jesus havia um confronto espiritual, religioso. Roma não estava satisfeita com Jesus porque Jesus estava tendo aquela rebelião espiritual, mas Barrabás, o povo gostava dele, que ele estava fazendo uma rebelião política. O povo gostava de Barrabás, por isso, mas sabia que ele era ladrão, ele era homicida. Então Pilatos teve uma ideia naquela hora: mande buscar Barrabás, chame Barrabás. Eu posso agora imaginar aquela chave grande, não são chaves como agora. Imagina aquela roda cheia de chaves grandes, o carcereiro andando ali, aquele som, os corredores, ele ali escutando os passos do carcereiro indo em direção a ele, escutando o barulho da penca de chave, ele imaginando: está chegando a minha hora, está chegando a minha hora. Ele escuta o balançar da chave, mexendo na porta, mandando ele levantar para que venha para fora. E ali pegando o Barrabás, tirando ele do calabouço, passando pelo corredor, levando até o pátio. Quando ele chega no pátio, ele depara com a multidão e ao seu lado está Jesus. Ele olha para Jesus, olha para a multidão, sem entender nada, e começa a pensar: o que está acontecendo aqui? Pilatos começa a falar
O que tu queres que eu faça? Liberte Barrabás ou crucifica Jesus? Eu lavo as minhas mãos. Está sobre vocês. Vocês decidem. E o povo em alta voz começou a gritar: liberte Barrabás e crucifica Jesus. Liberte Barrabás e crucifica Jesus. Eu até imagino Barrabás olhando para Jesus e pensando o que esse homem fez para trocar ele em meu lugar. Quem é este homem? Soltaram Barrabás. A história não fala mais nada a respeito de Barrabás. A história não fala mais nada a respeito da mulher de Pilatos. Está no anonimato o sonho da mulher de Pilatos, está no anonimato a liberdade de Barrabás. Nós podemos imaginar que Barrabás pode ter voltado para o crime. Podemos imaginar também que Barrabás, por ouvir falar de Jesus, depois muito ele procurou por curiosidade saber que aquele homem pode ter se tornado um dos seguidores de Jesus. A história não conta, não fala sobre Jesus, o destino dele, sobre Barrabás. Sabemos que Barrabás, o único significado em aramaico é filho do Altíssimo. Até no nome coincidiu. De Cláudia também não sabemos, de Cláudia. Mas uma coisa nós podemos tirar para a meditação. Cláudia, será que ela sonhou com o arrebatamento da igreja? Será que ela sonhou com Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, julgando ela própria? Será que ela sonhou Jesus sentado no trono à direita do seu pai, julgando Pilatos? Será que ela sonhou hoje com a minha vida aqui, hoje, falando sobre o amor de Deus? Será que ela sonhou com a minha libertação? Será que ela sonhou com esse dia de hoje? Será que ela sonhou com esse país, com essa tecnologia? Será que ela teve um sonho futurístico? Será que ela sonhou com o inferno? Será que ela sonhou com a ressurreição de Cristo? Será que ela sonhou Jesus recebendo ela no céu de braços abertos? Será que ela sonhou Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, abençoando toda a nação de Israel? Pilatos estava no corredor da morte. Será que ela sonhou que Jesus, ele veio para dar vida e vida com abundância e deu vida para Pilatos naquela hora? Será que ela sonhou com Jesus dando a vida para mim, que eu também estava no corredor da morte? Muitas pessoas que estavam no corredor da morte não são como Pilatos, como muitas pessoas que estavam no mundo prestes a morrer, a suicidar, uma overdose, embriagado, pessoas que não tinham paz, não tinham felicidade, pessoas que estavam ao ponto de tirar a sua própria vida. E Jesus trocou a sua vida e foi para o Calvário
e deu a sua própria vida para nos dar a liberdade, a vida eterna? Será que ela sonhou com Jesus nos libertando, nos salvando, dando vida eterna? Será que ela sonhou com essa igreja louvando, cantando e glorificando o Filho do Deus Altíssimo? O sonho da mulher de Pilatos. É intrigante. A gente entra na imaginação e começa a meditar a respeito de Cláudia e a respeito de Barrabás. Eu me colocando no lugar de Barrabás, estava no corredor da morte, porque eu tenho quase que certeza que na vida que outrora eu levava, eu, se não fosse pela misericórdia de Deus, eu também já estaria morto, porque eu já estava no corredor da morte, a vida que eu estava andando, da forma que eu estava conduzindo a minha vida, eu estava andando para um passo largo para a perdição, para a morte, já estava morto espiritual, mas Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário para me libertar, para me salvar e me dar vida e vida com abundância. Cláudia sonhou com a sua liberdade. Cláudia sonhou com você esta noite ouvindo esta mensagem. Cláudia sonhou com Jesus te dando a vitória. Cláudia sonhou com seu sonho sendo realizado na presença de Deus. Cláudia mandou avisar para o seu esposo: não entre em contenda com esse justo, porque no sonho eu sofri muito. O coração da gente dói quando vê um justo sofrendo. Eu imagino a dor dela sentindo aquelas pregos, aqueles grampos, aquela cruz sendo colocada no Senhor Jesus. E dependia do esposo dela para libertá-lo. Mas a multidão começou a gritar: liberte Barrabás e crucifique Jesus. É a lei, é o costume judaico. Na época da Páscoa, soltar um prisioneiro, soltou um ladrão, um criminoso e colocou Jesus na cruz do Calvário. Eu fico imaginando aqueles milhares de anjos, o Senhor, o Pai ali no céu, os anjos, os arcanjos, os querubins, presenciando tudo. E o Pai, não, não interfira. E o filho ali sendo levado para o matadouro, para que seja garantido a minha liberdade, para que seja garantido a minha salvação, para que seja garantida a minha vida eterna. Talvez os anjos ali, pensando por que esses humanos estão fazendo isso com meu mestre. Deus retendo, não, não intervém. É preciso que isso aconteça para que todos tenham vida e vida com abundância. Eu sacrifico meu próprio filho em amor
aos homens. O mais perverso que o homem seja, o mais ladrão que o homem seja, Barrabás, eu não queria estar na pele dele para saber que foi trocado no lugar de Jesus. Entrou para toda a história mundial, o homem perverso, o homem mau, foi trocado por Jesus. Ele viveu carregando esse fardo, essa cruz também. Eu fico imaginando o Barrabás perguntando para as pessoas quem é aquele homem, o que ele fez, e as pessoas contando a história dele, as pessoas falando da história dele. Ele deve ter sentido o terremoto no último suspiro de Jesus ali no Calvário, no Gólgota, no Monte da Caveira, quando Jesus deu seu último suspiro, quando a terra tremeu. Eu creio que foi quando Jesus desceu nas profundezas e pisou na cabeça da serpente e diz: Eu venci a morte. Ele deve ter sentido na sola do seu pé ali o chão tremer, o céu escureceu, as estrelas se recolheram no céu. Não mexa, não envolva com esse justo, porque no sono eu sofri muito. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou e Ele está aqui no meio de nós. Ele venceu a morte. E Ele veio para mim e para você dizer: Eu venci e vós também vencereis a morte. Você que estava no corredor da morte se encontra em situação ruim, talvez esteja envolvido com tráfico, talvez esteja envolvido com drogas, com álcool, com prostituição, com esses jogos, acabando com a sua família, acabando com a sua vida. Talvez você está caminhando, cambaleando para a morte. Talvez você está no corredor da morte, mas saiba que Jesus, ele está aqui. Ele trocou com você. Ele pagou o preço na cruz do Calvário. Não é preciso mais sacrifício. Ele já fez por você. Abra o teu coração, abra o teu entendimento. Creia somente nisso. Ele te libertou. Aceite. Jesus te libertou. Talvez o diabo quer te enganar falando que você está escravo, você é dono dele. Não, mas Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário. Ele morreu de braços abertos, abraçou toda a humanidade. Você está incluído no meio. A mulher de Pilatos sonhou com você.
Ela sonhou com a sua libertação, ela sonhou com a minha libertação. Os anjos hoje entoam o hino da vitória, louvando, glorificando, exaltando o Filho do Deus Altíssimo. E ele há de vir buscar a tua igreja, e ele quer te levar, e ele vai te levar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você vai com ele. Amém? Amém. Eu gostaria que vocês não se esquecessem de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, para que chegue ao alcance de algumas pessoas que estão necessitadas de ouvir uma palavra, que é bom sempre a gente meditar na palavra do Senhor. Próxima semana eu quero fazer um vídeo, senti um desejo no meu coração de fazer um vídeo, uma mensagem para uns amigos imigrantes, que eu vivi 22 anos imigrando. Eu tenho muitos amigos ucranianos que sempre estou orando por eles e sei da guerra que está acontecendo. Eram jovens, muito mais novos do que eu, imagino que eles estão em campo de batalha. Eu tenho muitos amigos africanos, espanhol, portugueses, tenho amigos em muitos lados do mundo, sabe? E eu vivi também nesta luta, imigrante, viajando, tem primo, prima, parentes, imigrantes, e eu sei como é a vida de imigrante. Eu quero trazer uma mensagem direcionada para os meus amigos e irmãos imigrantes. Se assim o Senhor Deus nos permitir. Obrigado.